Bom dia, turma do 7º ano. Sejam bem-vindos a mais uma aula de redação. Estamos iniciando a terceira unidade, então essa é a nossa primeira aula de redação da terceira unidade. Vamos dar continuidade ao estudo dos gêneros textuais. E o gênero textual escolhido para essa etapa, para essa primeira etapa da terceira unidade, é o gênero textual texto dramático. Conhece esse gênero textual? Provavelmente vocês já fizeram leitura de roteiros, né, de novela, ou até mesmo de peças teatrais. Então, é esse o tipo de texto que nós vamos trabalhar. Nós iremos conhecer as características desse gênero textual, a finalidade dele, né? A finalidade do gênero textual, texto dramático, é ser representado. É aquele texto em que é escrito para essa finalidade. Não tem a finalidade de informar, não tem a finalidade de entreter, é a finalidade de ser representado. Ou seja, os atores, eles leem aquele texto antecipadamente, decoram as suas falas e depois eles representam. Depois que os atores, eles decoram as suas falas, ensaiam, aí parte para a segunda etapa desse gênero textual, que é a encenação. Né? Na encenação, onde acontece essa encenação? Onde são apresentados esses tipos de textos? Em teatros, em praças públicas, ou até o teatro de sombras, tá? Em que existem os bonecos, que é a projeção de sombras. E há alguns elementos que são essenciais para a encenação, que é a iluminação, o figurino, músicas, sons e principalmente o cenário, né? A gente sabe que quando nós vamos assistir alguma peça teatral, o cenário também é muito importante para caracterizar, para somar aí na apresentação da peça teatral. Então, o gênero textual, texto dramático, é aquele tipo de texto que é para ser encenado. Na aula de hoje, a prova vai deixar um texto aí, um texto característico desse gênero textual, que é o roteiro de uma peça teatral, Boi Paraense, certo? Então, vocês vão identificar lá as falas dos personagens, o cenário. Nesse texto, vocês vão poder analisar as falas dos personagens, a caracterização dos personagens, o enredo e rúbrica. O que é rúbrica? É como se fosse explicando como que o personagem deve agir, como que o personagem vai fazer, ou melhor, como que o ator deve se comportar durante aquela cena. Que tipo de expressão facial ele deve fazer? Se ele deve sair de cena, se ele deve entrar. A rúbrica ela aparece entre parênteses, tá bom? Então, a prova vai deixar aí no arquivo com o texto. Todos vocês devem ler. E ao final do arquivo, a prova vai deixar as questões. São as mesmas questões do livro de vocês. Porém, é o seguinte. Vocês vão responder todas as questões propostas aí no caderno de vocês. Responde todas no caderno. Depois que responder no caderno, todas, vai lá no ambiente virtual, que a prova vai selecionar 5 das questões que você respondeu. Irei selecionar 5 e você, aluno, vai digitar suas respostas. Respostas essas que já estão no seu caderno, tá bom?